Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos bater um papo sobre o fundo IRDM11, que é o fundo de recebíveis gerido pela Iridium. Tá aqui, ó, Iridium Gestão de Recursos Limitada. Lembrando, quando a gente fala fundo de recebíveis, é o fundo de papel, tá pessoal? Vamos bater um papo sobre o último relatório apresentado, que é o de novembro. Último relatório apresentado pela gestão, aqui ó, disponibilizado quase no final de dezembro, fazendo referência a novembro. A gente vai ver que esse fundo deu uma boa reagida. Lembrando que não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de investimento, pessoal. A ideia do canal é trazer informação de qualidade, de modo objetivo e claro para vocês. Então vamos analisar aqui o que a gestão trouxe para a gente nesse último relatório. Antes de começar, eu deixei aberto um site legal aqui, Status Invest, que traz algumas informações para nós. A gente vai ver que o fundo, como eu disse, deu uma reagida. O valor da cota atual está em R$ 82. Lembrando que no final de dezembro ele estava próximo da sua mínima histórica. Aqui, ó, dia 20 de dezembro estava em R$ 75,70. No meio de dezembro ele chegou a R$ 74 a cota. E aqui nessa data que eu falo com vocês, ele está no patamar de 82, ó. Dia 2 estava em 82,9, dia 3, 82. Deu uma reagida e eu vou mostrar para vocês que o valor do rendimento também aumentou e o fundo ainda está fazendo caixa. Então realmente deu uma reagida, tá pessoal? A gente vê que o valor patrimonial da cota seria o seu preço justo, né? Diante da avaliação do patrimônio, está em 87,27. Então, mesmo com essa reagida que levou o valor da cota para 82, ele ainda está descontado, tá, pessoal? Aqui, ó, PVP, o preço pelo valor patrimonial está em 0,94, segue descontado, tá? Liquidez diária, 5 milhões, caiu um pouquinho. No relatório do mês anterior, salvo engano, estava em 6 milhões, mas absolutamente nada para preocupar, porque 5 milhões ainda é extremamente saudável. Último rendimento, 77 centavinhos por cota. No mês anterior tinha sido mais baixo, a gente vai ver isso na DRE lá do relatório, tá pessoal? Bom, vamos lá. Como eu disse, é sempre muito importante ler tudo que a gestão apresenta, tá pessoal? Só que a ideia do canal é realmente ser mais objetivo, não ficar enchendo linguiça. Então eu selecionei aqui as informações mais relevantes. 77 centavos por cota foi o que foi distribuído, como eu já falei para vocês. O mês iniciou com duas notícias positivas. Uma amortização extraordinária e parcial de um CRI, de um Certificado de Recebíveis Imobiliários, esse aqui BEWIC, e o recebimento do pagamento do prêmio por parte de um outro CRI, o Alegra Pacaembu 2, ambos contribuindo significativamente para o aumento da distribuição de rendimentos. A carteira, eles vêm falando que isso é importante, ó, eles vêm fazendo uma reciclagem, vêm vendendo, na verdade, alguns FIIs. Porém, eles fazem isso aqui, ó. No que tange ao portfólio, a equipe de gestão segue com a estratégia de venda de alguns FIIs. Porém, a preços abaixo do custo médio. Ou seja, traduzindo isso aqui, eles vêm vendendo alguns FIIs com prejuízo, tá, pessoal? A gestão julgou que era o melhor caminho a ser seguido. Porque dessa forma eles estão buscando realinhamento estratégico da carteira. Bom, rendimentos mensais aqui, como eu disse para vocês. Cota, valor patrimonial 87,27, o rendimento nesse último mês foi de 77 centavos por cota, sendo que no mês anterior foi de 71 centavos por cota. Então a gente vê que o rendimento aumentou e eu vou mostrar para vocês que eles ainda fizeram caixa. Por isso que eu disse que o fundo parece estar reagindo, tá pessoal? Aqui o desempenho no mercado secundário, 72,43, mas isso eu já mostrei para vocês que teve uma alteração aqui, né? Essa informação atualizada que eu estou trazendo para vocês, dia 3 de janeiro, quando esse vídeo está sendo feito. Isso aqui foi quando a gestão emitiu o relatório, tá, pessoal? Eles trazem aqui a carteira de CRIs do fundo. A gente vê que são muitos ativos, ó, realmente muito ativos, CRIs, e que eles significam 77, eles representam 77,37% do PL do fundo. 2,5 bilhões de reais. A gente, analisando com mais calma isso aqui, vai ver que é bem diversificado, são muitos CRIs, tá, pessoal? Emissores distintos, o mais concentrado é esse aqui, de 5,7% do PL do fundo,
não tem grandes concentrações, depois disso todos já são abaixo de 3% e rapidamente, tirando esses dois aqui, já cai para menos de 2% do PL, então é uma carteira bem diversificada, muito interessante nesse quesito, bem protegida, né, porque protege em relação à inadimplência. Quanto aos FIIs que eles informaram que vem vendendo, né, ainda que abaixo do custo médio, como eu mostrei para vocês aqui em cima, abaixo do custo médio, portanto tomando prejuízo, a gestão faz algo bastante interessante. Eles dividem os FIIs do portfólio em FIIs que investem em renda fixa, dos demais FIIs que estão aqui embaixo. Eles fazem isso por entender, evidentemente, que a equipe de gestão entende que ainda que sejam FIIs, que sejam fundos imobiliários, estes aqui possuem uma dinâmica de ativos em renda fixa. Então são mais protegidos, tá, pessoal? São esses 4 FIIs aqui representando 115 milhões de reais. 114,9, arredondando 115 milhões. E aqui o restante dos FIIs, que totalizam 605 milhões. Abaixou um pouquinho no relatório mensal do mês anterior, portanto de outubro, era 611 milhões, tá, pessoal? Mas eles já deixaram claro para a gente lá em cima que vem vendendo os FIIs do portfólio. Aqui para baixo a gente vai ter a quantidade do PL, né, do patrimônio líquido do fundo, distribuído por ativos e por indexador. Por ativos, a gente vê que 71,68% dos ativos do fundo são em papéis, em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, 19% em outros fundos, lembrando que ainda tem 3,61% também em outros fundos, mas esses aqui são fundos que investem em renda fixa, e em caixa 5,70%. Quanto aos indexadores, pessoal, 61% está em IPCA, que é o nosso índice oficial relacionado à inflação, 19,2% a gente não contabiliza, então eles botaram aqui não aplica. Por quê? Porque são outros fundos, tá, pessoal? São outros FIIs, então não vem ao caso para o tema de indexadores. Cada FII tem o seu portfólio, então não tem como mensurar isso aqui. 10,04% em CDI+, e 5,70% em CDI porcentagem, tá, pessoal? E aqui embaixo eles apresentam para a gente com maior detalhe. IPCA, o que está em IPCA é 8,7% ao ano, o que está em CDI+, é CDI mais 4,88%, então a gente vê que é uma porcentagem saudável, nem tão arriscada, né? Nem tão high yield, mas também não é baixo. E o que está em CDI por cento é CDI mais 99%. Esse fundo, pessoal, eu considero ele um middle risk, tá? Um risco mediano. Ele não é nem high yield, nem high grade, mas se eu tivesse que dosar para um dos lados, eu diria que ele está um pouquinho mais para high yield. Porém, creio sim que ele seja mediano, seja um middle risk, tá? É bom para quem gosta desse tipo de classificação, fica aí que ele é um middle risk. Eles trazem aqui as movimentações do mês e isso aqui é interessante de olharmos. Acompanhamento de operações são aquelas operações que estavam inadimplentes e que, portanto, seguem inadimplentes ou foram reestruturadas. Tá aqui, ó, a gestão falando para a gente. Segue abaixo a relação de operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas. São 11 operações, tá, pessoal? Se vocês pararem para contar aqui, vão ver que são 11. A maior concentração é essa aqui, 1,59% do PL do fundo, que tem um prazo de carência, foi reestruturada, está aqui o prazo de carência, tá? Inadimplentes, temos ainda 3, Gramado, Starbucks, que entrou em recuperação judicial, e essa WAM. Lembrando que a Starbucks tem 0,26% do PL do fundo, então nada altamente preocupante, tá, pessoal? Embora seja a recuperação judicial, então assim, sempre complicado. Mas acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho. A inadimplência está com uma concentração baixa, né? 1,11, 1,12, 1,59, nada extremamente preocupante. Lembrando que, como eu disse, a maior concentração, já está em carência, ou seja, foi um ativo reestruturado. E aqui a gente vai para o DRE, demonstração de resultado do fundo. A gente vê que a receita aumentou em relação ao mês anterior, que foi de 28,5. Esse mês foi de quase 32, então uma receita que aumentou. E é interessante a gente perceber o seguinte, em FIIs, abaixou um pouquinho, como eu já disse algumas vezes aqui, eles estão vendendo os FIIs, então é normal que a receita também
né? A receita e o que seja proveniente dos FIIs também diminua. Agora, o que é interessante perceber é o seguinte, resultado aqui, ó, aumentou quase 3 milhões, né, pessoal? Está aqui em quase 26, virou 29,1. Então, a gente está falando de quase 3 milhões, um pouquinho mais até. E aqui o que é interessante, queria mostrar para vocês eles distribuíram um pouquinho menos. Enquanto no mês anterior, no mês de outubro, tudo aquilo que teve de resultado de caixa foi distribuído, ó, o mesmo número aqui, nesse mês eles tiveram 29,1 de caixa e distribuíram 28. E mesmo assim, ou seja, mesmo fazendo uma reserva, eles ainda conseguiram distribuir 77 centavinhos por cota, superior, portanto, ao mês anterior. Ou seja, teve um resultado maior, teve um rendimento maior, né, distribuiu mais e ainda fez caixa. Por isso que eu digo que o fundo parece estar reagindo, tá, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos aguardar para ver como serão os próximos meses do IRDM11, ver como a gestão vai trabalhar com o que ela tem em mãos e ver se vai continuar reagindo. Lembrando que o fundo ainda está descontado, como eu mostrei para vocês aqui. Valor atual da cota 82, o que representa ainda um PVP de, salvo engano, 0,94 aqui, ó, estava procurando, 0,94. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se o vídeo foi interessante, foi útil, peço que curtam, compartilhem, que é muito interessante o feedback de vocês, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima.